você vê o Corinthians, passou quase o campeonato todo na zona de rebaixamento, podendo ficar fora da Libertadores, de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Agora tá aí só dependendo dele para chegar a uma Copa do Brasil e a própria Libertadores. A pré-Libertadores. O Corinthians estava de fora da Copa do Brasil. Né? Quer dizer, assim, aí o Bruno falou para mim, não, se terminar entre o nono, né? O nono lugar dá vaga na Copa do Brasil, o oitavo dá na pré-Libertadores. Pode ir para os dois ainda. Sim. Dependendo só dele. O mais provável é que vá para os dois. E ele já puxou o assunto, né, meu amigo? E te ver feliz me deixa feliz. Eu tô vendo que você tá aliviado, que você tá mais sorridente, que você tá assim, sem peso, né? Aquele medo que você tinha, né, de ver o teu Corinthians brigando contra o rebaixamento. Hoje o Corinthians, velho Vamp, tá na briga pela Libertadores, meu amigo. E eu vou te dizer, tá perto da Libertadores. O Corinthians tá perto de conseguir uma vaga para Libertadores. Tem que agradecer muito porque o Botafogo foi campeão da Libertadores, ou seja, abre outra vaga, hein? Vai abrir a vaga do Botafogo, vai abrir a vaga do Flamengo, ou seja, vai ser G8 para Libertadores. E que virada, hein, Vamp? Perdendo de 2-0, o Corinthians vira para cima do Criciúma fora de casa e tá aí na briga pela Libertadores. Como você mesmo disse, ninguém imaginava que o Corinthians... Eu não vou ser falso, não, mas eu nunca que diria que o Corinthians ia estar brigando por Libertadores nesse campeonato. E agora tá aí. Claro, contratou o Depay, contratou aí alguns jogadores nessa janela, mas, Vamp, eu acho que nem o torcedor mais otimista do Corinthians imaginava. A que você acha que mais se deve essa evolução do Corinthians e também para falar do jogo de ontem, velho Vamp? Então, Tico, a gente estava aqui fazendo canelada ontem, depois do título do Botafogo. Termino o programa, pego o meu carro, vou lentamente pela Radial Leste, rumo a meu ninho. Quando eu vejo 2-0 o Criciúma, né? Falei, nossa. Quando eu cheguei em casa, eu tô vendo, o Corinthians reveste, o Guido Alberto assume a artilharia do Campeonato Brasileiro, né? E aí são coisas assim que acontecem. Depois do jogo do Corinthians, volta o jogo do Vasco, o Vasco perdendo em casa por 2-0. O Vasco hoje poderia também estar brigando aí, sonhando com a pré-Libertadores, né? Deixa escapar isso. Então, quer dizer assim, um momento do Corinthians, né? Eu não vi o primeiro tempo de verdade para ver se jogou bem ou mal. Sei que o segundo tempo o Corinthians vem, empata, deslancha. O Criciúma, com aquela vitória no primeiro tempo, estaria botando hoje o Fluminense numa situação muito incômoda. O Fluminense que joga logo mais contra o Atlético Paranaense, ficaria colado a outras agremiações ali. A verdade é que o Bahia ganha seu jogo do Cuiabá, o Corinthians ganha do Criciúma e nada menos, nada mais, na terça-feira o Corinthians enfrenta o Bahia em Itaquera, né? Com o sonho, uma vitória diante do Bahia ultrapassa o Bahia e pode ficar ali na zona de pré-Libertadores. Quer dizer, imagina como vai estar o cenário em Itaquera na terça-feira. Um time que há menos de 3, 4 semanas estava na zona de rebaixamento. É um resultado, né, que anima ainda mais o torcedor, gente. Estava 2-0 o jogo, Corinthians faz 4-2. Agora, Mauro César Pereira, né? Eu também vou querer escutar o Bruno. É um Corinthians que já... a gente vendo aqui a situação na tabela, eu vou botar aqui a situação na tabela, porque o Corinthians, ele já passou o Cruzeiro. Só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Corinthians, nesse momento, ele tá na 8ª colocação, ou seja, nesse momento, ele se classificaria para Libertadores. Para pré-Libertadores, pelo menos, né? Que é o G8. O Cruzeiro tá 2 pontos atrás, mas tem um jogo a menos. Esse jogo a menos do Cruzeiro é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Red Bull brigando para não cair. E o Cruzeiro também está em crise. É bom deixar isso claro. O Corinthians, nesse momento, a briga é Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Essa é a briga, para ver quem vai pegar essa 8ª vaga aí para Libertadores. Mauro,
você diria que hoje o Corinthians está num momento melhor do que o Cruzeiro? Por exemplo, você acha que o Corinthians tem mais chance do que o Cruzeiro de ir para a Libertadores? E você acha que agora o Ramon Dias encontrou um bom trabalho no Corinthians, ou você ainda acha que é cedo para falar e acha que é só por causa das contratações? Agora, posso dizer que o trabalho dele chegou num nível bem razoável, bem bom, né? São 7 vitórias seguidas, isso aí não acontece por acaso. Claro que as contratações, o nível dos jogadores pesa muito, né? Ontem você vê o segundo tempo, o poder de decisão do Garro, o Yuri Alberto para fechar a conta depois com os gols que marcou. O Bidu, né, com participação num gol e depois um gol belíssimo, chutando de fora da área. O Memphis foi coadjuvante ontem, né? Esses caras que foram mais decisivos do que o Memphis Depay. Acho que hoje o Corinthians ele vai para a Libertadores. Acho muito difícil não ir. Terça-feira daquela vai estar lotado. Acho muito... Que se ganhar do Bahia, e a depender do que o Cruzeiro faça hoje à tarde, já se assegura. Já segura. Acho muito difícil o Corinthians perder essa vaga, e o Cruzeiro é um mistério, né? O Cruzeiro vem aí. A única notícia boa que o Cruzeirense teve nos últimos tempos foi a derrota do Atlético ontem. Mais nada, porque perdeu a Sul-Americana para o Racing de forma também incontestável. O time não vem bem, só venceu 2 jogos com o Fernando Diniz, agora contra o Grêmio mesmo. Acabou novamente não conseguindo resultado. Então, acho que o Corinthians vai levar essa vaga. Muito provavelmente vai levar essa vaga. Isso vai atenuar um pouquinho, né? O cenário para o ano que vem, que era bem desesperador, com risco de ficar só no Paulista e no Brasileiro, até podendo ser Série B. Mas agora... Tá no lugar, então, quem vai é o 7º e o 8º, Bruno, né? Pré-Libertadores. Pré-Libertadores. Até o 6º já está direto, né? Sim, já definiu, né? Ontem o Botafogo classificou São Paulo para a fase de grupos, que é o 6º. Então, eu entendo que o Corinthians deveria estar mais tempo numa posição dessa, né? Pelo elenco e investimento que tem. Mas agora engrenou, com 7 vitórias, você sobe o elevador, não tem jeito. 7 vitórias, até o Cuiabá, há 2 rodadas, teria saído do rebaixamento. Agora não, que já caiu também, né? É um Corinthians que hoje está muito no páreo para ir para uma Libertadores, que vai provavelmente investir ainda mais. E é isso, né, Bruno? Muitas vezes, quando eu falava do Ramon Dias aqui, a grande maioria de vocês falavam, cara, mas é por causa das contratações. O Vamp até disse, mas tá jogando melhor. O Corinthians agora... Realmente, é o que o Mauro falou. São 7 vitórias seguidas. Olha o momento do Corinthians. Com seus principais jogadores em boa fase. O Yuri Alberto reencontrou uma excelente fase. O Garro, meu amigo, deixa eu te falar. O que o Garro tá fazendo esse ano é brincadeira. Eu me arrisco até a dizer que o Garro vai brigar por uma vaga no time do Campeonato Brasileiro, tá? Pelo que ele está jogando no Corinthians. O Garro jogava sozinho nesse Corinthians quando o Corinthians estava em crise. Agora, segue sendo o principal jogador do Corinthians. Eu não acho. É loucura pensar que esse cara pode estar até na seleção do campeonato. Tá? Principalmente se o Corinthians se classificar para Libertadores. Já dá, Bruno, para elogiar o trabalho do Ramon Dias. Dessa vez é um cara que tirou o Corinthians da briga contra o rebaixamento para a briga pela Libertadores. E quem que você acha que deve ficar fora nessa disputa? Bahia, Cruzeiro ou Corinthians? Acho que o trabalho do Ramon merece elogio, sim. Ele recebeu reforços, claro, mas ele encaixou bem. O time mudou o jeito de jogar, né? Hoje o Corinthians... Ele joga com um losango no meio, uma dupla de ataque. Foi o melhor jeito mesmo para encaixar todo mundo. O Garro solto atrás dos 2 atacantes e uma dupla, Memphis e Yuri Alberto. Porque o Yuri Alberto, quando joga em dupla, ele melhora. Com o Roger Guedes ele jogou bem e agora com o Memphis também, porque ele não é pivô. Ele é um cara para arrancar, para jogar em velocidade. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols e chegou a 29 no ano. O Yuri está perto de 30 gols no ano, que para o futebol brasileiro é uma marca bem relevante. Dificilmente um jogador chega a 30 gols em uma temporada, ele está a um gol de chegar ao 30º dele. Então ele tem méritos, o Ramon. Os 2 do meio, que ele joga com um volante mais fixo, aí 2 um pouquinho mais à frente e um meia, que é o Garro. Esses 2, ele ficou trocando bastante, acho que agora ele encontrou os 2 melhores mesmo, o Breno Bidon e o Carrídio. São os 2 melhores para fazer essa função.
Então ele tem mérito, sim. E essa última vaga, o Corinthians acho que vai. Acho que uma vaga vai ser do Corinthians. O Corinthians é o que está melhor dos três nesse momento. E o Corinthians tem o confronto direto com o Bahia, terça-feira. Para mim ele é favorito para ganhar. Acho que o Corinthians estará lá e vai ficar Bahia e Cruzeiro. O Cruzeiro tem um problema aí que o único jogo dele em casa é contra o Palmeiras, na quarta-feira. E o Palmeiras ainda vai estar brigando pelo título na quarta-feira. Porque se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e o Botafogo perder lá para o Inter, no Beira-Rio, o Palmeiras volta para a liderança. Então, o Cruzeiro tem uma tabela difícil, mas ele tem ainda 3 jogos. Então, no palpite, eu acho que vai o Cruzeiro e não o Bahia. Mas, para mim, vai ficar entre os dois. Acho que o Corinthians vai ser o 7º colocado. O Corinthians vai pegar essa vaga. E, o que o Kaique tá me mandando aqui sobre o Corinthians, né, é que o aproveitamento do Corinthians com o Ramon Dias no Brasileiro, olha isso, cara. Olha que informação impressionante. O aproveitamento do Corinthians com o Ramon Dias no Brasileiro é superior ao do Internacional, que hoje é o 3º colocado. Dos 60 pontos que o Ramon Dias disputou pelo Corinthians, ele somou 38, 63% de aproveitamento. Nas primeiras 16 rodadas do Brasileirão, antes do Ramon Dias, o Corinthians conquistou só 12 de 48 pontos disputados, 25%. Ou seja, é bizarro. Eu lembro, Bruno, você tem a memória melhor, que o Corinthians ficou várias rodadas do Brasileiro com só 2 vitórias, não tinha isso? Tinha, assim, eram acho que 3. Ele ganhou uma com o técnico interino, aí o Ramon ganhou os 2 primeiros jogos dele, Criciúma e Bahia. Depois ficou um tempão sem ganhar. Ganhou uma com o Antônio Oliveira com o Fluminense. Então eram 4 vitórias. Ele ficou até quase metade do segundo turno só com 4 vitórias. Então, e aí agora o time do Ramon Dias encontra aí 7 vitórias consecutivas. Agora, tem toda essa situação de impeachment no Corinthians, foi adiado, por que adiou, por que não adiou, tem muito a ver com pressão de torcida organizada, claro, mas também não é hora, né, Vamp, de ter briga política no clube, agora que tá aí brigando pela Libertadores. Até porque, eu digo o seguinte, teria todo motivo para entrar com um pedido de impeachment se fizesse isso nas gestões passadas, que tiveram vários absurdos também em gestões passadas do Corinthians. Aí não teve esse pedido de impeachment. Agora que entrou alguém de um grupo diferente dos últimos, tem pedido de impeachment. É meio estranho, né, Vamp? Dizendo assim, esse pedido de impeachment nesse momento. Olha, eu estava vendo outro dia aí o pedido de impeachment, estava olhando ali, Core, acho que é alguma coisa do Core que fala. Tava lá, Andrés, Duílio, Roberto de Andrade, Mário Gobi. O pessoal que está pedindo fazia tudo parte da diretoria desses últimos anos, né? Então, o time está se acertando dentro de campo, provavelmente vai para uma pré-Libertadores, agora a parte política aí é com eles, pertence a eles. Mas eu estava vendo, até no programa lá do SBT com o Mauro Betti, nosso querido Mauro Betti, que botou a lista de quem estava pedindo o impeachment, e o impeachment parte principalmente desses ex-presidentes que estavam no clube. É um Corinthians, né, que vai se recuperando dentro de campo, mas que infelizmente ainda tem essa situação aí fora, né? Agora, Bruno Prado e Mauro, rapidinho, porque a gente daqui a pouco vai acabar, o que esperar pro Corinthians no ano que vem, hein? Porque esse ano ele se encerra de um jeito que ninguém esperava, brigando por uma vaga em Libertadores. Eu esperava, e quase todos nós esperávamos, uma crise nesse fim de ano. Não foi o que aconteceu dentro do campo. O que esperar pro ano que vem desse Corinthians? O time que termina... É um time para brigar por título, na opinião de vocês? Então, o time que termina o ano é um time bom, né? Mas a dúvida é se vai conseguir manter isso aí. Porque foram feitas contratações que funcionaram por curto prazo, meio que no desespero. O Corinthians ele segue numa situação financeira assim terrível. Então, se tiver proposta para o Yuri, por exemplo, ele vai sair. Porque não tem muito jeito. Foi o desespero, tem que salvar do rebaixamento. Conseguiu e pode chegar numa Libertadores. Mas preocupa que eu não vejo isso assim como uma coisa consistente. Ele vai conseguir manter esse time, vai conseguir
manter a folha salarial do mesmo jeito. Então, não sei se esse time vai seguir, ou se foi uma coisa só de curto prazo para salvar do rebaixamento no desespero, porque financeiramente a situação do clube ela ainda é muito difícil.